28 dias só, não os 45, porque eu não tinha gasolina pros 45. Tinha gasolina pra 28. Sou o filho do Bilinski, presidente. E aí ele manda: liga pro seu pai de vídeo aí que eu quero ver se ele continua gordo. Veterinário. E também você faz de alfinete a foguete, né? Porra, eu achei que eu ia fazer só segurança pública. Cara, eu acho que eu empreguei os recursos da Câmara dos Deputados da melhor forma possível, da mais eficiente, que deu mais resultado. Ô, Bilinski, é o Eduardo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você pode sair deputado? Pode sair federal? E cara, eu não tenho dinheiro e não tenho experiência. A gente precisa estimular a corporação a entender que aquele militar, ele vai ter uma vida além da caserna. Doutor, o preso fugiu. E como que fugiu, Cardozinho? Doutor, é que eu tive que... Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, Tenente Rocha. Aqui Luiz, Tenente Auleta, sejam bem-vindos à audiência. E para que você, de repente, esteja passando aqui pela primeira vez, a primeira viagem, também sinta-se em casa, tá? Eu quero aqui dizer que a gente está muito orgulhoso por toda a semana, John, direto ou indiretamente, ajudando ali os militares a se reencontrarem no mercado de trabalho, também auxiliando as empresas e os empresários a contratarem melhor, né, pessoas qualificadas, disciplinadas, resilientes. Esse é o nosso propósito. E hoje, aqui com a gente, é uma honra receber Paulo Bilinski. Meu irmão, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito esse convite. A casa é sua, meu irmão. Obrigado, pessoal. Fico muito honrado, encontrei vocês na Shot Fair. E a proposta era muito diferente, né? Eu lembro que eu puxei de lado, assim, Shot Fair, a feira, pra quem não conheceu, é uma feira, assim, parece a Disneylândia para adulto, né? Então, assim, é tudo que você imagina, arma, equipamento tático, tudo, mira, puta, é delicioso. Eu fui os 4 dias, fiquei das 10 da manhã até as 8 da noite e não consegui ver tudo, foi sensacional. E encontrei vocês lá e falei, mas como assim, cara? Vocês ajudam o veterano, ajudam o militar, né? E isso me chamou muita atenção, uma coisa muito positiva. Eu acho que vocês têm um trabalho muito legal aí pela frente e só vai melhorar. Excelente. Paulo, olha só, que você é deputado federal, policial, delegado, isso aí acho que todo mundo sabe, principalmente quem te segue. Mas aqui na divisão a gente faz diferente, né, John? Eu queria que você falasse para a nossa audiência quem é Paulo como pessoa, onde tudo começou, onde você nasceu, como você foi criado, como que foi esse encontro com a parte policial, enfim. Cara, isso é muito curioso. Eu venho de uma família de militares de todos os lados, né? Então, o mais ovelha negra foi para a Marinha. O único, só tem um na Marinha. Isso aí, a fama dos caras aí é meio ruim. Mas o lance, né? Quando meu pai conheceu a minha mãe, isso é muito engraçado. Ele estava de férias, né? Pegou o Fiat 147 dele e foi para um camping. Camping é uma coisa que não faz mais parte da vida do brasileiro, mas na época que o hotel era caro, as pessoas viajavam e ficavam em campings. Tinha uma barraca, ia lá, montava a barraca e ficava num lugar diferente. Meu pai foi para Paraty, ele estava montando a barraca dele e viu, né, a minha mãe passando assim no camping e tal, bonita, gatinha, né? Vou ver se eu dou sorte, né? E aí ele viu que ela entrou num trailer. E ele foi lá, né, todo pimpão. Meu pai, na época, era tenente. Meu pai de material bélico, de 78 da MAN. E aí, quando ele chegou no trailer para bater na porta, ele viu uma havaiana masculina. Grande. Aí ele falou, vou me fuder aqui agora, né? Mas ele já tinha batido na porta. Então tem que ver o que vai acontecer. Abriu a porta, era meu avô, né? E ele já estende a mão assim, Tenente Muniz, né? Meu avô, bigodudo, de cavalaria. E o meu pai, Tenente Vasconcelos. Aí pronto, deu tudo certo, né? Meu pai se casou, foi muito feliz. A minha mãe, né, infelizmente faleceu, mas ali começou um ambiente de vida muito diferente. E esse eu acho que é o ponto, né? Da história da vida da pessoa. O que realmente torna a sua experiência do jeito que ela é. Qual foi o fator determinante que fez com que Paulo Bilinski fosse dessa forma e não de outra diferente, né? Eu acho que o fator determinante foi estar envolto numa família em que todos, absolutamente todos, eram militares. Quem não era militar era visto como diferente, entende? Então é uma experiência meio
oposta da população em geral, né? Normalmente a população conhece alguém, viu alguém, sabe de alguém, né? Tem alguém na família. Não, era o contrário. O civil era o estranho, né? O normal, o padrão era o milico. Porque do lado da minha mãe, o meu avô, dois irmãos dele. Um foi para Monte Castelo, um foi adido militar na Argentina, e o meu avô, que era tenente de cavalaria. Do lado do meu pai, o pai dele, o avô dele, meu bisavô, e por aí vai. Então era um ambiente muito militarizado do ponto de vista de previsibilidade de comportamento, né? As pessoas, eu sempre tento falar isso para as pessoas. Conversar com o meu pai e conversar com Jair Bolsonaro, de vários sentidos diferentes, são a mesma pessoa. Porque eles são da mesma turma, eles entraram na PrEP com 15 anos, eles tiveram experiências muito parecidas, foram treinadas por pessoas muito parecidas. Então, essa previsibilidade do meio militar, né, a organização, a previsibilidade, o planejamento, os objetivos, sempre foi muito claro. O meu pai, eu estudei no Colégio Militar de Curitiba, não entrei por ser filho de militar, meu pai já estava há mais de 2 anos, né, em Curitiba, então eu não tinha direito à cota, né? Tive que fazer o concurso, fiz o concurso a primeira vez, não passei, fiz o concurso de novo, passei, e aí eu me senti mais inserido, né? Porque na minha época, eu não sei como está hoje o Colégio Militar de Curitiba e o sistema colégios militares, mas na minha época eu me senti muito inserido, fiz parte disso, vivi, né, o mundo de uma forma muito intensa, muito completa, porque eu ia para a escola, a minha escola era militar, chegava em casa, a minha casa era militar. Então, para mim, tudo fazia sentido, né? E eu lembro com choque e pânico a primeira vez que o professor do cursinho pro vestibular entrou na sala de aula e ninguém levantou. Né? E eu, ninguém levanta quando o professor entra, né? E aí aquelas brincadeiras de cursinho e coisa que não existe no colégio militar. Então, a minha transição para sair da mentalidade, do funcionamento, da previsibilidade do dia a dia, começou no 3º ano do ensino médio, né? Que eu faço o avanço escolar no colégio militar, então eu sou considerado aprovado no ensino médio na metade do 3º ano, por causa da nossa carga horária, como é muito maior, e aí na segunda metade do 3º ano eu faço cursinho para vestibular. E aí eu tô lá, né, 18 anos, recém-saído do CFR, soldado, né, para todos os efeitos, vivendo no mundo civil. Então, eu baseio, assim, eu atribuo muito da minha vida, o sucesso acadêmico, o sucesso no concurso, o sucesso na carreira, eu atribuo muito, mas muito mesmo, desse sucesso a forma como a minha vida foi moldada pela estrutura militar. Eu acho que, somando, né, todos os fatores que fizeram com que eu fosse bem-sucedido, a soma deles, bem-sucedido digo, né, relativamente, né, a soma deles eu atribuo à estrutura militar que me envolvia, dentro da minha família, dentro da minha escola, dentro do meu ensino, dentro de tudo isso. Então, eu tenho uma gratidão gigantesca e uma compreensão da importância disso. É muito legal ouvir você falando isso, porque é relato da maioria dos militares que vêm para esta mesa e que hoje ocupam posições ou no meio corporativo, alguma outra posição de destaque, falam exatamente isso. E foi com a gente também, né? Tudo que a gente conquistou, boa parte, lógico, uma parte dela pelo nosso berço, né? Que é a nossa família, que é o que você muito bem colocou, e a outra parte pelas experiências adquiridas na caserna. Agora, uma curiosidade, Paulo. Seu pai, militar do Exército, de Amã, não sabia que era da mesma turma do ex-presidente, legal. Não, olha que curioso, cara. Quando o meu pai estava no 2º ano da SpaceX, o Jair entrou. Então, o meu pai aplicou, né,
Como que a gente pode falar isso de forma politicamente correta? O trote. Exercício de vivacidade. Boa. O trote no Jair Bolsonaro. E ele conta isso, né? Ele conta que ele estava andando, o Jair vinha vindo na outra direção. E aí o meu pai vira pro Jair e fala assim: aluno, aquela graminha ali parece muito gostosa. O senhor deveria experimentar. Né? E aí o Jair vai lá, pega a graminha, come a graminha e passa. Jair some da PrEP. E aí quando meu pai chega na MAN, quem que tá lá? No segundo ano e ele no primeiro? Jair Bolsonaro. Porque ele já tinha concluído o ensino médio. E ele fez o concurso direto para a MAN. E aí meu pai tromba com o Jair na mesma situação. E o Jair fala: Bilinski, pode ficar tranquilo. E o meu pai passa. Eles se cruzam novamente, porque o Jair é de artilharia. Eles se cruzam novamente na ESAO. E o meu pai, com muito orgulho, fala assim: eu emprestei as minhas canetinhas coloridas pro... como é que é aquele negócio de projetor? Lembra projetor? Sim. Que você põe aqui a luz, Isso é projeta antigo, na parede. Caramba, tem que qual que era o desenhar, nome cara. disso, cara? transparente. Transparência. Eu emprestei minhas canetinhas coloridas de transparência pro Jair. Porque era assim, porra, era caro pra caralho. E o cara, né, se ele apertasse a ponta lá, estragava a bosta da canetinha, você ficava sem, né? Essa é a pindaíba do oficial do exército, né? E aí ele emprestou as canetinhas e ele devolveu as canetinhas íntegras, né? Aí beleza. Passam-se, sei lá, uns 30 anos. Logo depois da eleição, então eu sou eleito deputado federal. A gente tá num jantar com todos os deputados do Brasil, do PL, em Brasília. O presidente tá lá sentado na mesa dele. E aí o partido vai falando o nome dos deputados eleitos. Quando ele fala delegado Paulo Bilinski, o Jair, ele tá assim na mesa, né? Ele levanta a cabeça e olha assim pra mim. E fica quieto. Terminou, eu vou lá falar com ele: ô, presidente, tudo bem? Prazer, Paulo Bilinski. Ele falou: você é o filho do Bilinski? Ele falou: sou. Porque o meu pai era aluno Bilinski na PrEP e ele percebeu que era um nome muito exótico, que virou tudo menos Bilinski, virou Billy the Kid, Billy J, Balainska Jainska, tudo que vocês imaginarem. E aí na mãe ele troca para Vasconcelos, que é mais palatável, né, pro léxico brasileiro. E aí eu falo assim: sou filho do Bilinski, presidente. E aí ele manda: liga pro seu pai de vídeo aí que eu quero ver se ele continua gordo. Porra, ele lembra do meu pai, cara. Da PrEP, da MAN, porque o meu pai era o pior cadete de educação física. Meu pai tinha a pior nota de educação física, ele sempre foi gordo. Então, assim, essa mentalidade, você entende que é exatamente o que o meu pai faria naquela situação. Isso é fantástico, cara. Isso é legal, né, cara? É fantástico. Eu até perdi a linha do raciocínio. Não, fique em paz. Na verdade, foi tão divertido que eu... A minha curiosidade... Não, foi bacana demais. A minha curiosidade é exatamente essa. Você fez o colégio militar, seu pai foi, né, do exército, Forças Armadas e tal. Como foi teu encontro com a polícia? Como que foi isso? Putz, cara. Então, assim... Eu acho que antes por que eu não segui carreira? Fica né? essa curiosidade. Basicamente, por que eu não segui carreira? Porque o meu pai era muito verdadeiro. Meu pai, ele nunca enganou ninguém. Então as pessoas vinham pra ele, né? E falavam assim: pô, como que é ser militar? Né? Como que... E o meu pai falava a verdade. E era doloroso, né? Então ele falava: eu nunca dei férias boas pros meus filhos. Ele falava assim, às vezes ele encontrava alguém mais jovem, né? O cara vibrador e tal, ele falava assim: você tem filho? Então, você falou não pra ele na praia quando ele pediu um picolé porque ele não tinha dinheiro pra comprar o picolé? Cara, aquilo, assim, pra mim nunca fez diferença, entendeu? Eu, Paulo, né, o filho,
Cara, minha vida foi maravilhosa. Eu nunca tive, né, nenhum trauma, nenhuma porra nenhuma. Mas o pai se traumatiza. Né? O pai ter que dizer não pro filho é uma coisa. A gente estava conversando sobre esses dias. É uma dor que ele carrega que eu nunca senti. Mas ele carrega a dor, né? De ter que tirar a criança da escola em novembro porque não tinha dinheiro para pagar a matrícula, né, a mensalidade de dezembro. De dizer não pro sorvete, de se comparar com o irmão do meu pai é engenheiro, né? E eles falavam de dinheiro até o irmão dele ter o primeiro emprego e ganhar várias vezes o que ele ganhava. E aí, ele tem que se comparar com o irmão. O meu pai era o inteligente. Entendeu? Entendi. O meu pai era o cara bom, que passou na prep, que foi pra MAN, que entrou no Matibel, que era o cu de ferro. Entendeu? O apelido dele na MAN era Faraó. Que, ele parecia uma esfinge estudando, né? O cara, né, focado. E ele tinha essa tristeza de não ser bem remunerado. Então, assim, quando eu tava na idade para fazer a prep, ele olhou nos meus olhos e falou assim: filho, quando eu entrei no exército, um coronel se aposentava com casa na cidade, casa na praia, carro zero e filho na faculdade particular. Eu não tenho nada disso. Então, essa dor dele passou para mim, né? Do tipo, filho, você precisa fazer alguma coisa melhor, mais bem remunerada. Você não pode seguir uma carreira que vai te pagar mal, como ele enxergava. Hoje o salário dele é muito melhor. Quanto ganha limpo um general? Meu pai é um posto acima. Limpo, acho que deve estar em 18, 20. Você acha justo, né, entre as carreiras públicas, do grau de responsabilidade de um general tirar 20 conto? Meu irmão, Não, no mercado corporativo você vê ali, não chega às vezes nem perto da competência e da experiência ganhando mais que isso. Às vezes um analista o cara sênior que ganha. foi jubilado da AMAN, da turma do meu pai, Sim. foi jubilado porque reprovou 2 vezes. Era o burrão. Esse cara foi trabalhar numa multinacional e era uma super estrela, né? Então, assim, o meu pai carregou essa mágoa de ser mal remunerado pelos governos de esquerda, de ficar sem reajuste, de ficar na merda. Ele carregou isso de uma forma muito dolorosa. Então, eu entendi que eu precisava fazer algo que fosse me remunerar de forma melhor. Que não era justo a remuneração do militar para o que ele trazia, né? Então, eu com 18 anos eu fiz faculdade faculdade de Direito, porque também eu não tinha uma visão. Aí entra o lado negativo, né? O lado positivo de ter uma família militar. Porra, disciplina, dedicação, estudo, né? O lado negativo. O que você sabe fazer da vida? Fora ser militar. O que você conhece do mundo lá fora? Porque essa era a impressão que eu tinha do meu pai. Ele vivia o quartel 24 horas por dia. Toda a família vivia o quartel 24 horas por dia. Todo mundo morava na Vila Militar ou no PNR. Só convivia com militar. Final de semana, festa de aniversário. Eu só ia na festa de aniversário dos meus amiguinhos do PNR e tal. Então eu não vi o mundo. Eu fui ver o mundo lá fora quando eu entrei no colégio militar e eu comecei a conhecer as famílias dos meus amigos de colégio militar que não eram militares. Aí eu fui entender que existia algo além do muro do quartel, né? A palavra quartel, aquartelado, né? Ela literalmente acaba moldando a vida do militar naquilo e não permitindo que ele enxergasse fora. Meu pai fez faculdade de administração de empresas no Mackenzie e fez física na Federal do Paraná. Quando ele fez Mackenzie, ele era mais jovem, eu não sei se ele devia ser tenente antigo ou capitão jovem, e os outros militares falavam para ele assim: porra, mas por que você está fazendo isso, cara? Você devia estar se dedicando 100% ao exército. Você é um traidor da pátria. Tinha muito isso. Porque você está fazendo algo além.
Na sua folga, você tá indo lá pagando do seu bolso para se tornar um administrador melhor da coisa pública, né? Então, quando eu comecei a ver que existia um mundo lá fora, tal, eu tinha ferramenta suficiente para dizer assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa fora do exército, mas eu não sei o que eu... Aí eu pensei, porra, eu sou ruim de matemática, né? Ruim de química, não posso fazer engenharia, que era o raciocínio número 1. Aí, se eu for fazer engenharia, eu vou tomar no cu. Então, pô, eu sou bom de regra. Sou bom de regra. Eu consigo memorizar regra. Acho que eu vou fazer direito. Né? Então, fiz direito, fui muito bem. Estudei que nem um filho da puta, né? Assim, mais do que todo mundo, porra. Direito, meu irmão. Vocês fizeram direito? Não. Não, você Fiz administração e depois nutrição. Direito você ser aprovado na faculdade é uma questão biológica. É só não morrer. Você vai passar na faculdade. Então, eu passei na faculdade com média 9,75 global. Então, se você somar todas as minhas notas, dividir pelo número de provas, vai dar 9,75. Eu estudei que nem um filho da puta. E aí, no segundo ano, meu pai me emprestava o carro para eu ir para a faculdade. Ele já estava aposentado, né? Então a vida dele era mais light. Eu ia de Monza para a faculdade. O Monza 89, a álcool. E eu chegava cedo para desviar do trânsito e ficava lendo. E eu estacionava o carro fora da faculdade para não pagar o estacionamento, estacionava na rua. E de manhã eu vi uma Hilux. Então, imagina comigo, 2005, 2006... uma Hilux preta. Meu irmão, era uma nave. Uma nave. Era o carro dos sonhos. Encostava uma Hilux preta e descia uma menina que estudava comigo. E uma vez desceu o pai dela, o motorista. O cara com a pistola na mão, Ray-Banzão preto. Assim, porra, que porra é essa? Que é isso? E aí eu fui puxar assunto com ela. Ela falou, não, meu pai é delegado de polícia. O que é delegado de polícia? Eu não sabia, meu irmão. Na moral, se você não arrumou confusão na sua vida até os 18 anos... Você não sabe o que é. E você não tiver um familiar policial, você não vai saber o que é polícia. É verdade. Né? É verdade. Ainda mais na época. Vocês não, mas nós, dinossauros, não existia YouTube. Não existia Instagram. Não tinha nada disso. Existia Orkut, gato. Orkut. ICQ. Vocês não sabem o que é isso. ICQ depois. Vocês nunca viveram ICQ, entendeu? Facebook para vocês é de tiozão, de velho. Para nós era o que tinha de mais, só tinha nos Estados Unidos. Eu usava Facebook quando só meus amigos que estavam fazendo faculdade nos Estados Unidos usavam, entendeu? Já foi coisa assim de última geração. Hoje é coisa de velho, mas já foi muito bom. Orkut nem existe mais, cara. Comunidade do Orkut, nem existe mais. Então, assim, eu não sabia o que era, fui descobrir, aí eu vi, é um cara formado em Direito, salário inicial no Paraná, 18 pau, que era mais do que o meu pai ganhava, o salário inicial. Aí eu fiquei me imaginando, imagina eu, 25 anos de idade, ganhando 18 mil reais inicial. Meu irmão, eu já tava gastando esse dinheiro na minha mente. Eu tinha uma foto no computador de um Astra top. Pensava, vou comprar um Astra top. Carro importado. Não, nem era tão, né? Não, mas na época... O Astra era importado? Não, na época sim. É? Era, pô. Era. Porra, olha como eu sei pouco da porra do carro, mas eu achava bonito. Um Astra prata, assim. Eu pensava, caralho, eu ganhando 18 mil, arma na cintura, polícia, brabo, batendo nos outros, não sei o que. Essa porra aí que eu quero ser. E aí botei na minha cabeça. Ele que mudou a chave. E de Ray-Ban, né? E de Ray-Ban. Ray-Ban preto. Porque o meu pai usava um Ray-Ban verde. E a pistola na mão. A vida inteira meu pai usou o Ray-Ban verde de armação dourada. Então, para mim, aquilo era o símbolo do militar, né? O preto era o do polícia. Tanto que eu só comprei a porra do Ray-Ban preto depois que eu passei no concurso. Muito bom. Só depois. Muito bom. Porque era óculos de polícia, né?
Então, foi assim que eu conheci, me apaixonei e falei assim, essa porra aí que eu quero ser. Foda-se. E eu falava assim, vou fazer o concurso para delegado. Todos menos São Paulo, porque o salário é uma merda. Aí saí da faculdade, abri o São Paulo, fiz, passei. Agora eu vou, né, mano? Você acha? Vou marcar essa touca, caralho. O salário é uma bosta, mas dá pra pagar a parcela do carro. Entendeu? E quando você entra como delegado, cara, o que que você encontra lá? Era o que você esperava, não era? Como é que foi isso? O mundo paisano é uma bagunça, cara. Nada funciona. Tudo é de última hora. Nada é ensaiado. Nada é planejado. A polícia... Aqui, pros militares, eu vou explicar para vocês. A Polícia Civil de São Paulo, ela só funciona porque Deus é brasileiro e policial civil. É por isso que não morre todo mundo, cara. Porque é uma zona. Não existe planejamento. Sabe, tudo aquilo que pro militar é absolutamente normal, planejar e ensaiar. Sim. Porra, quantas vezes a gente ensaiou uma formatura, cara? Ensaiou, né? Não, na polícia é tudo assim, ó. De última hora, de qualquer jeito. Comunicação não funciona. Nada é padronizado. É um zaralho absoluto. E dá certo. Porque Deus é brasileiro e policial civil. Senão morria todo mundo. Então, para mim foi um choque muito grande. Assim, a escola, né, o curso de formação, já todo mundo me olhava estranho. Porque a minha expectativa não era algo militarizado. Mas, para mim, a ideia de padrão, a ideia de hierarquia, de ensaio, de funcionamento, essa ideia significava excelência. Então, a minha ideia de excelência era isso. Quando eu não achei isso, eu pensei, não é excelente. E realmente não é em vários aspectos. Então, existe um mundo em que, mesmo sendo caótico, as coisas funcionam. Foi isso que eu acabei descobrindo, né? Claro que seria muito melhor se fosse mais organizado. Seria muito melhor se fosse mais bem planejado. E aí eu tentei trazer um pouco disso, sabe? Que hoje a gente chama de fluxo de trabalho. O que é fluxo de trabalho, meu irmão? Se não é um planejamento, né? O que é planejamento de uma operação, né? Você planejar, você criar né? uma operação policial, você criar um padrão de qual que é o hospital mais próximo, quem são os policiais envolvidos, qual equipamento cada um vai ter, vamos padronizar todo mundo de Glock, porque aí, porra, a gente pode trocar carregador entre nós, sabe? A coisa, você consegue trazer do seu âmago para a instituição um pouco de si, né? Então eu acho que, de certa forma, primeiro eu me tornei delegado para depois eu trazer quem eu era para o meu dia a dia, né? E essa é como se fossem dois copos, né? E aí você coloca delegado na sua vida, depois você coloca militar no delegado e você acaba se acostumando, né? É uma adaptação, mas ao mesmo tempo não é uma adaptação passiva, é uma adaptação ativa em que você coloca elementos da sua vida e da sua experiência dentro da sua profissão. Eu acho que isso é a mudança de ponto daquela rotina que eu esperava para o que eu encontrei. E, Paulo, depois de toda essa sua jornada, em algum momento você vai para a política. Conta pra gente o que fez você querer ir para a política e explicar um pouquinho para a audiência o que efetivamente faz um deputado federal, até para o pessoal entender o que faz, porque eu tenho certeza que grande parte da população não tem ideia que um deputado federal faz. Então, o primeiro ponto e o mais interessante é que eu nunca quis. Eu nunca quis. Muito pelo contrário, no meu Instagram eu sempre falava assim, eu não entro na política porque eu não tenho vocação para mentiroso. Era assim, minha resposta padrão. Usava muito caixinha na época, era isso que eu respondia. Em 2018, eu conheci o Eduardo Bolsonaro. Eu tinha um canal no YouTube e eu fiz uma entrevista com ele. Beleza, 2018 foi o contato. Em 2022, eu estava sentado fazendo fisioterapia, então eu ainda tinha o dedo. A fisioterapeuta estava mobilizando meu dedo, meu telefone toca. Era um número de Brasília, né? Eu atendi, alô.
Ô, Bilinski, é o Eduardo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você pode sair deputado? Você pode sair federal? Falei, cara, eu não tenho dinheiro e não tenho experiência. E aí ele falou a palavra-chave para mim que foi: é para ajudar. Falei, meu irmão, se é para ajudar, conta comigo. Tanto que eu fiz a campanha mais humilde do universo. Eu fui, de todos os deputados eleitos, eu fui o mais barato. Custo de voto. O custo do voto? É quanto você gastou e quantos votos você teve. Eu gastei R$200 mil e tive 72.156 votos. A minha campanha foram 28 dias só, não os 45, porque não tinha gasolina para os 45, entendeu? Tinha gasolina para 28. Eu rodei 10 mil quilômetros entregando papelzinho em clube de tiro. Então, assim, funcionou. Eu tinha expectativa que ia funcionar. Meu irmão, eu fiz o meu melhor. Mas uma coisa me marcou muito, que é a sensação de que a política foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida que não dependia unicamente do meu esforço, o resultado. Então, o resultado, ser eleito, depende exclusivamente do meu esforço para ser eleito? Não. Você pode se esforçar pra caralho e não ser eleito, e você pode não se esforçar e ser eleito. As duas coisas são amplamente possíveis. Então, isso foi meio que uma quebra de paradigma em termos de mudança, né? Porque, estudar só depende de mim, passar em concurso só depende de mim, ser um bom delegado só depende de mim, ser um bom instrutor de tiro só depende de mim. É proporcional ao meu esforço. E aí eu entro num mundo em que não há proporcionalidade entre esforço e resultado. Isso é um pouco chocante. É totalmente diferente, né? Das outras experiências que você vinha tendo. E aí, cara, como que foi essa virada na prática? Assim? O que você precisou adaptar para conseguir? Porque eu entendi que essa ligação do Eduardo foi que mudou do dia pra noite ali. Pra mim era uma ordem. Entendeu? Pra ajudar o Jair. Meu irmão, pra ajudar o Jair, a gente dá a cara no asfalto. Foda-se. Faz. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. Então, se você quer ajudar a nossa causa, ajudar os militares e veteranos, é só você curtir e compartilhar. Não custa nada e ajuda muito. Se você é militar, se cadastre no plano de chamada 100% gratuito. E se você é empresário e quer melhorar as suas contratações e fortalecer suas lideranças, clique aqui no Ache um Veterano e encontre um militar capaz de cumprir qualquer missão. Então, a pergunta que eu faço para as pessoas quando elas me perguntam isso é: qual foi a última vez que você teve que aprender uma profissão do zero? Né? Uma profissão nova. Sim. Porque eu era delegado de polícia, então fui delegado de polícia por 12 anos. Aí, como delegado de polícia, eu comecei a desempenhar outras funções. Então, eu dava aula em cursinho preparatório, eu era instrutor de tiro, então, de certa forma, empresário, né? Porque eu estava gerenciando aquilo que era o curso de tiro. Comecei a mexer com o marketing digital, mas uma profissão nova, que antes era desconhecida, não era algo que você vai gradativamente aprendendo, não. Dia 1º de janeiro de 2023 eu me torno deputado federal. E agora, desempenha aí, deputado federal. Aí eu digo para vocês, não tem curso, não tem manual. Né? Isso é uma coisa que para o militar é básico. Para tudo existe um manual. Quando eu comecei a ministrar curso de tiro, meu pai virou para mim e falou assim: você deveria escrever um manual, filho. Porra, pai, não vou escrever um manual porque eu não tenho como objetivo que exista um material para que as pessoas leiam esse material e, né? Senão não preciso nem dar o curso, né? Dá só o manual aí, pronto. Então, não existe manual para deputado federal, não existe curso, não existe palestra, não existe nada. Você só, assim, parabéns, agora você é deputado federal. Então, no período entre a eleição, né, o segundo turno lá, que a gente parou de fazer a campanha, e a posse, eu me dediquei a aprender o máximo possível do que era ser deputado federal. E aí você vai descobrindo como é a rotina, como funciona, o que dá para fazer.
Então, quando eu tomei posse, eu tinha uma visão geral ampla do que eu deveria fazer. Eu entendia que existiam as comissões, que eram as comissões temáticas que trabalhavam os projetos de lei antes deles irem para o plenário. Só que no mundo civil, as coisas são muito bagunçadas, são muito desorganizadas. Então, eu tive que criar uma ordem, né? Eu tive que criar uma rotina onde ela não existia. E isso envolvia o meu gabinete inteiro. Que é outro ponto interessante. Pela primeira vez na vida, eu podia escolher com quem eu ia trabalhar. Né? Na polícia, você chega num lugar e fala assim, ó, essa aí é a sua equipe. Sim. Né? Não tem como dizer assim, não, eu não quero trabalhar com esse cara que me manda o fulano. Né? Eu não sei se no exército, como oficial, como suboficial, você consegue de alguma forma montar o... Raramente. Né? Então, você tem que trabalhar com os recursos que estão disponíveis. Isso. Né? E aí vai ter gente boa, vai ter gente muito boa e vai ter gente ruim. E aí você tem que manobrar todo mundo. Bom, agora não. Agora é assim, esse cara tá trabalhando aqui para mim hoje, não gostei, manda embora e amanhã eu contrato o outro e tudo bem. E eu tenho variação de salário. Entende? Uhum. Eu posso pagar mais para um cara e menos para o outro. No exército você não pode falar assim, porra, esse soldado aqui é bom pra caralho, vou dobrar o salário dele. Não tem como. Porque ele é soldado. Então, veja como o mundo civil te permite trabalhar com estímulos e recompensas que o mundo militar não permite. O que você dá de... Porra, eu como delegado de polícia, o que eu podia dar para minha equipe? Uma folga. Entendeu? Eu podia melhorar a escala. Podia tirar o cara da noite. É o melhor que eu posso fazer na vida do cara. Eu não tenho influência nenhuma no sistema de estímulo para ele se tornar ainda mais produtivo. Né? O máximo que eu podia fazer era isso aí. Então, eu vi uma oportunidade muito boa de montar um time muito bom. E mandar embora o cara ruim. Né? Então, eu misturava a liberdade de montar a equipe com o nível de exigência e padronização. Então, a gente criou toda uma rotina dentro do gabinete. Então, eu ia para Brasília na segunda-feira. Na terça-feira de manhã, a gente fazia reunião, despachava todos os projetos que a gente ia votar nas comissões, aprovava os relatórios, organizava os eventos. As coisas foram andando muito bem. Ficou muito redondinho, muito azeitado, sabe? No terceiro ano, como deputado, eu assumi a presidência da Comissão de Segurança Pública. E aí você tem ainda mais liberdade, porque você tem a liberdade de gerenciar uma comissão inteira. Todos os projetos de lei sobre segurança pública da Câmara dos Deputados vêm para a minha mesa. E aí eu vou definir quem que vai ser o relator, eu tiro uma relatoria porque o cara não está trabalhando e boto para o outro que está trabalhando mais. Eu começo a ter mais poder e posso administrar esse poder melhor. Então, o mundo civil tem essas vantagens, né? De liberdade, de capacidade de investimento, de gerenciamento de equipe, que o mundo da polícia nunca me proporcionou. Né? Eu nunca tive a oportunidade de construir algo dentro da polícia. Era aquilo ali que eu tinha para trabalhar e vai. Né? Puta, a viatura tá uma merda. É isso mesmo. Né? Ah, porra, vai canecar lá uma bateria nova, vai canecar uma porra de um macaco lá para trocar o pneu, entendeu? Essa flexibilidade, essa capacidade me trouxe a liberdade que eu acredito que foi muito bem usufruída, né? Então, eu fui dos 513 deputados da Câmara do Brasil inteiro, eu fui o que mais se opôs ao governo Lula. Né? Então, eu mais votei contra o governo Lula. Dos 513, eu fui o que mais produziu. Mais propostas legislativas, mais requerimentos, mais obstrução. Então, eu acredito que eu usei a minha liberdade e os meus recursos de uma forma eficiente. Né? Então, eu aproveitei ao máximo aquilo que a Câmara me proporcionou de liberdade. Porra, quando no Exército você tem liberdade de escolher um roteiro para as coisas que você vai fazer? Não, ó, eu quero ir em tal lugar. E acontece. Entendeu? A maior vantagem de ser deputado federal
é abrir a porta. Não tem porta fechada, meu irmão. Eu senti isso já no comecinho. Eu falei, um veterinário, e também você faz de alfinete a foguete, né? Porra, eu achei que eu ia fazer só segurança pública. Fiz tudo na vida, meu irmão. Botei o dedo em 1 milhão de coisas que eu nunca imaginei. Um veterinário vem pra mim e fala assim: Paulo, o Brasil tem um problema de exportação de cavalos. Falei, é? É. Porque nós produzimos cavalos de competição, cavalos olímpicos muito bons, mas nós não conseguimos exportá-los para a Europa. A gente tem que mandar esse cavalo para a Argentina para ele ser nacionalizado na Argentina e depois exportado. Eu falei, por quê? Porque aqui existe uma doença endêmica de um protozoário que é endêmico. Falei, mas é endêmico mesmo? Não, é endêmico em cavalo de rua, como chama? De carrocinha. Isso não tem nada a ver com o cavalo de competição que a gente cria aqui. Eu falei, tá, então como que a gente resolve esse problema? Eu preciso falar com o cara do mapa lá do Ministério da Agricultura em Bruxelas. Eu falei, caralho, eu nem sei onde é Bruxelas no mapa, velho. Onde é Bruxelas no mapa, porra? Abre o Google aí. Mano, em uma semana eu tava falando com o adido do mapa em Bruxelas. Falei, porra, isso aí funciona, caralho. Dá pra abrir porta mesmo. Dá pra falar com quem você precisa. Então, eu acredito que eu usufruí de forma completa de todas as ferramentas que eu podia para trabalhar. Eu acho que esse é o... Vamos resumir. Tudo que a gente faz na vida é assim. Como você emprega os recursos. Né? Podem ser poucos, podem ser muitos. Como você emprega? Cara, eu acho que eu empreguei os recursos da Câmara dos Deputados da melhor forma possível, da mais eficiente, que deu mais resultado. E eu acho que essa é a principal característica que eu posso juntar de toda a minha experiência como aluno do Colégio Militar, soldado do CFR, filho de militar dentro daquela família. Em resumo, é a capacidade de administrar os recursos. Como você administrou? Aí eu olho pro mandato e falo assim, porra, eu administrei bem pra caralho. Fiz coisa pra caralho. Isso eu acho que é o cerne do militar. Cara, o que eu acho legal da tua história, e eu não sabia nesse nível de detalhes, é que a parte militar te deu toda essa base disciplinar, de organização, que eu acho que é um pouco seu também, né, do temperamento e tal, e depois você vai pra polícia, que já começa a dar aquele choque que você comentou, mas que ao mesmo tempo já te prepara pro mundo também, né, o mundo lá fora. Então acho que a junção dessas duas experiências, na minha visão, né, pelo que você está dizendo, foi fundamental para você chegar jogando o jogo já na política, né? Eu acho que na minha assessoria eu tenho um militar, um capitão da PM. E ele é muito importante dentro da minha assessoria. Porque ele... eu tenho também um ex-militar da Força Aérea. Eles dois, eles mostram para o resto da equipe o que é organização. Legal. O civil não sabe. Você pode pegar o mais bichão aí. Ele não sabe o que é organização, cara. Não existe nada comparado às Forças Armadas em nível organizacional. Porque eu acho que o recurso nas Forças Armadas é tão parco, é tão pequeno, que se o cara não fizer muito bem feitinho, não organizar bem bonitinho, ele vai se fuder tão grande que leva, né? Gera essa necessidade. Porra, eu acho que foi na MAN, eu acho que foi na MAN, que eu sentei na mesma cadeira de couro que Getúlio Vargas. Vê se existe alguma coisa assim no mundo por aí, que é preservado, que é cuidado, que é usado e respeitado, né? Então, esse nível de organização, esses dois assessores, eles trazem para o resto da equipe um nível de organização que nenhum tem. Mas, ao mesmo tempo, o resto da equipe traz para eles uma flexibilidade de trabalho que o militar também tem dificuldade. Sim. Né? É difícil para o militar fazer política. Sim. Em que termos? Né? Conseguir compreender realidades diferentes da dele. Né?
é difícil para ele chegar, para um prefeito de uma cidade pequenininha do interior que, cara, ele tem aquilo ali que ele tem 10 mil habitantes, o orçamento dele é uma merda, mas tem que conversar, tem que pedir, tem que não sei o quê. É curioso como as coisas se complementam, assim. Eu imagino que um gabinete 100% militarizado não dá certo e um gabinete 100% civil também não dá certo. Vai morrer no caos. E esse mesmo ambiente reflete nas empresas, né? Olha o quanto importante é você ter essa mescla, né? De pessoas oriundas das Forças Armadas com essa cabeça mais voltada para organização, estratégia e tal, e ter também, né, pessoas civis ali com esse olhar já. Como que é a experiência de vocês em termos de antes e depois? Tipo, o que acontece com uma empresa antes e depois de você inserir um elemento militar ali? Cara, é muito louco isso, né? A gente vem conversando nos últimos tempos aí com muito empresário, gente que contrata, e a gente já sabia que a maior dor da contratação hoje é achar gente resiliente, disciplinada, que queira vestir a camisa da empresa, né? Que queira trazer resultado, que saiba trabalhar sob pressão. E quando a gente chega para o militar, olha que louco, e fala para ele que ele já tem tudo isso, ele não acredita. Muitas das vezes ele fala, não, eu não conheço o mundo lá fora, eu não tenho experiência em empresa. Eu falei, meu irmão, mas veja, o que a empresa está pedindo não é um camarada com experiência, ela quer comportamento. Ela quer quem saiba agir sob pressão, ela quer quem saiba tomar as melhores decisões mesmo estando sobrecarregado. E isso você aprendeu sim dentro da caserna, independente se você veio do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Civil, da Polícia Militar, independente, você aprendeu porque você foi treinado para isso. E aí a gente dá perspectiva para ele, lembra no campo tal, lembra quando você foi pra missão? Exato. E aí o cara começa a abrir a cabeça e fala assim, pô, realmente. Então essa tese que a gente defende na divisão é criar consciência pro militar, que muitos... Cara, não tem noção da importância que ele tem no mercado corporativo e das empresas. Fala assim, você não está buscando alguém com disciplina, resiliência? A gente tem esses caras prontos. Deixa eu te falar duas coisas iguais de formas totalmente diferentes. Imagina um coronel, tipo seu pai, alguém da turma dele, ainda querendo trabalhar, querendo contribuir, sentando numa mesa junto com um recrutador e falando assim, olha, eu tenho muita experiência. Eu fui pra missão de paz no Haiti, eu fui comandante de pelotão quando era tenente, eu fui comandante de subunidade. O recrutador civil que tá do outro lado tá olhando pra ele falando assim, que porra é essa? Agora imagina esse mesmo militar orientado, chegando lá e falando, olá, tudo bem? Eu tenho mais de 30 anos de experiência liderando pessoas. Gestão de pessoas. Já liderei, inclusive, mais de 400 pessoas numa única unidade militar. Muitas vezes em combate. Da qual, inclusive, fui empregado em operações onde me exigia, né, tomadas de decisão sob pressão, sobre risco real de vida, inclusive, daqueles que estavam sob o meu comando. Porra, olha como muda. Você entende a diferença? Então, eu acho que isso é muito simples. É simples, né? Eu tô pegando... que pode contribuir, talvez, sejam exercícios práticos, né? Então, eu imagino que você colocar... e aí é a minha experiência do meu lado gerindo o gabinete, né? Então, a gente vai fazer uma visita num município. Quando quem organiza a visita é um militar, ele vai me dar um relatório com o que a gente mandou de emenda, a quem ela foi destinada, o que ela proporcionou, quantos habitantes tem no município, quem é o prefeito, quem é o secretário que recebeu a emenda, quais são as demandas que ainda estão, quais são os pontos complicados do município, quais são os pontos positivos. Ele vai trazer tudo aquilo pronto. Ele não faz aquilo porque eu pedi. Ele faz aquilo porque faz parte da cultura organizacional dele, né? Quando eu vou para uma visita com um paisano, ele pode até ter feito aquilo, mas mentalmente. Ele não pensou em me entregar. Ele vai acabar me falando eventualmente, mas se eu não perguntar também, talvez não. E talvez eu faça uma pergunta para a qual ele não esteja preparado, né? Então eu acho que o que a gente pode pensar, né? Em tudo que a gente conversou aqui na Shot Fair, hoje, antes do podcast, eu estou sempre pensando como que a gente pode fazer do ponto de vista das Forças Armadas para ajudar, né? Então, a gente estava criando, né, aquela estratificação dos militares, né, que vão aparecer no mercado de trabalho. Então, vai aparecer o conscrito depois de 1 ano, vai aparecer o temporário depois de no máximo 8 anos, vai aparecer o cara que desiste da PrEP, que desiste da AMAN, o cara que desiste da carreira, o cara que se aposentou,
né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer agora, né, pensando no futuro na política, é fazer o trabalho que vocês estão fazendo nesse end, fazendo o end das Forças Armadas, né, das corporações. Então, trazer esse raciocínio de esse cara precisa ser preparado para o mercado também por dentro, né? A gente precisa estimular a corporação a entender que aquele militar ele vai ter uma vida além da caserna, né? E que talvez ele precise começar um pouco antes, né? E tem uma coisa mais profunda que isso, Paulo, e que bate totalmente na parte social. Você pega estados como o próprio Rio de Janeiro, você sabe muito bem disso. Você pega cabo, soldado, que às vezes faz até o curso de comandos. Tem muito caso, o cara recebe uma qualificação muito boa, coisas que às vezes um cara de carreira não recebeu, e aí depois de 8 anos ele vai para reserva. Esse cara não consegue emprego, ele precisa sustentar a família, crime organizado copta esse cara. Porque chega porque fala, porra, tem um cara totalmente qualificado que sabe de estratégia, sabe de armamento. Do meu pai, cara, quando ele estava na ativa, cara. E olha só, é um militar que nós já investimos nele, o Estado investiu nele. E olha o tanto que um camarada desse, ainda mais que faz esses cursos, né, que são difíceis, qual o valor e qual o resultado que ele não entregaria numa empresa, por exemplo. E a gente perde esse cara por crime organizado. Claro, isso não é geral, mas acontece, você sabe disso. É possível, existe esse recrutamento. Então tem essa questão também. Né? Hoje, inclusive, o trabalho que nós fazemos, ele tem esse âmbito social, porque a gente combate subemprego, desemprego e até mesmo a criminalidade, como a Oleta colocou. Então, qual que é a nossa missão hoje? A gente dá ali para a força, de forma institucional, e é isso que a gente está brigando, para que seja um programa institucional, meios para que o militar, antes mesmo dele entrar, ele já saiba que ele vai passar ali, aquilo vai ser uma capacitação para ele, que vai no futuro ser uma vantagem competitiva, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Então hoje, a gente paga para a empresa, paga para mentores e investe para oferecer de forma gratuita. Então hoje a gente na plataforma tem inglês, tem uma série de coisas que fica disponível, porque hoje as Forças Armadas, elas não conseguiram resolver esse problema de transição de carreira. Muitos anos eles tentam, e o que a gente percebeu? Vinha uma pessoa muito bem intencionada, liderava esse projeto deles lá interno, só que aí é transferido. Aí acabava, morreu o programa. Aí tentavam isso. E depois a gente identificou também que eles não tinham tanto conhecimento e contato com as empresas. E o cara viveu no quartel. Então a gente começou a mapear esses pontos e ser realmente um braço forte, uma mão amiga das forças. Falei assim, ó, a gente tem a capacitação, é gratuito. E aí a gente foi unindo forças e aí vem dando certo. E a gente está quase num momento aí de escala e até mesmo, a gente estava em Brasília recentemente, o Oleta estava lá, para tornar realmente um projeto institucional e gratuito. Então é sensacional. A Marinha tem um programa de... como se fosse Cara, é um ensino técnico, assim. Eu conversei com, na época, o comandante do 8º Distrito Naval era o Almirante Trovão. Ele aposentou agora. Eu inclusive, conversei com ele sobre destinar uma emenda parlamentar para esse programa, porque eles faziam uma escola técnica, né, junto. E eu achei interessante, achei importante e tal. Mas tem que ser um pouco mais, né? Não é só treinar o cara para ele aprender a ser um soldador, né? Isso. É inserir ele. Eles estão com a gente, inclusive. A gente até vem negociando, já tem quase 1 ano e meio, tratativas, tudo, para que a gente consiga dar para eles uma estrutura de tecnologia. Porque apesar deles terem algum certo recurso, não conseguem estruturar de forma tecnológica para, além de capacitar, conectar. Então, assim, a gente mapeou, cara, todas as iniciativas e falou assim, ó, a gente está disposto a ajudar, a gente está disposto a conectar, porque todo mundo ganha, a missão é a mesma. Que o público ele tem muita dificuldade de dialogar com o privado. 100%. Sim. Então, assim, vocês devem estar enfrentando aquela coisa de, tipo assim, tá, mas que esse cara tá fazendo isso? O que ele quer ganhar com isso? Né? Aonde a gente está perdendo? E o militar como até pela natureza, né, é um pouco desconfiado e tem que ser, né? Não, então realmente, a gente vem em frente, mas... Posso te falar, hoje a gente não tá sentindo falar que a gente não mais, tá mais com essa... Já passou a primeira o pessoal já tá impressão. entendendo. Passou e é até legal. O pessoal fala, não, já vi, não, que legal, que me ajudar. Passou mas... daquela zona de arrebentação. No Passou começo, dessa zona de primeiro mês, segundo mês, até os 6 meses ali, cara, todo mundo torcia o nariz. Não, e eu acho que é uma coisa importante a gente deixar claro aqui, né, John?
jamais o nosso objetivo é tirar o cara da força. Sim. Não é isso. Muito pelo contrário, o que o John falou é uma lógica que faz super sentido. Eles vão começar a enxergar que servir as Forças Armadas é um diferencial. É um diferencial no momento que serve e quando for para reserva, porque como um dos meus comandantes falava, né, todos somos temporários, independente se é diamante, todos somos, uns vão ficar 8, outros vão ficar 1, outros vão ficar 30, mas todos são temporários. E quando esse tempo acabar, você vai estar melhor capacitado para o mundo aqui fora. O militar, mesmo o coronel, seu pai é um exemplo disso, no general e tal, eles saem novos, cara, de idade. Porra, meu pai aposentou com 47 anos de idade. 47 Se ele não tiver anos. estrutura, ele entra em depressão. A gente tem vários relatos. Entra em depressão. O cara faz tudo. No dia seguinte ele tá em casa ali, olhando o teto. Exatamente. O PTTC era uma coisa que tinha relação com isso, né? O militar recontratado, né? Muitos foram recontratados porque o cara, a perspectiva do cara era morrer, né? Agora, ele não sabia que tem empresa multinacional que procura pessoas com essa experiência e que geralmente é nessa faixa vai de... pagar muito Muito mais. E geralmente é nessa faixa de 50 anos, 40 e poucos anos pra ser C-level, cara. Específicos, Eu tô falando de C-level, tô falando de cara que vai ganhar 40, 50 mil por mês, entendeu? Mas aí Então, tem um ponto muito importante, que é o trabalho que a gente vem fazendo e a gente sentiu isso na prática ali. É muito importante que a gente brinca até que é a despressurização do militar. Sim. Porque o coronel, até o cara que ficou mais tempo ali, ele vai chegar na empresa e vai achar que ele é o quartel. E ele vai tratar com muitas pessoas diferentes. exatamente. Então a gente faz esse trabalho. A gente sente isso na política porque a gente acaba interagindo com vários policiais que se tornaram políticos, né? E, bicho, a forma de tratamento, assim... Eu fico com pena de ver os caras porque eles demoram muito mais a se adaptar à atividade parlamentar do que uma outra carreira. E são bem intencionados, mas a forma, às vezes, de... né? Rigidez, é uma série de coisas que a gente vem trabalhando na empresa, que ele vai entender que ele vai trabalhar com pessoas mais novas, pessoas de vários tipos diferentes. É muito complicado, mas tem que ter, senão não funciona. Quando eu era sócio no clube de tiro, eu lembro que a minha primeira trabalhista foi assim. Tinha uma menina na recepção e ela me perguntou alguma coisa assim que a resposta era óbvia e eu usei uma palavra que a gente fala na polícia o tempo todo. Eu virei pra ela e falei assim: você não nasceu quadrada? Se vira. A menina começou a chorar, foi embora e chegou a cartinha da Justiça do Trabalho. E isso acontece. Sim, bastante. Porque faz parte, cara. A comunicação militar é uma comunicação extremamente agressiva. Quando as pessoas veem eu e o meu pai conversando, elas acham que a gente tá brigando. E a gente se ama, cara. Meu pai é um docinho. Eu sou um docinho com ele. Mas a gente fala: ô caralho, presta atenção no que eu tô falando. Porra, larga essa merda aí, vamos... Mas é a forma. É a comunicação carinhosa. E isso precisa mudar. Né? Precisa haver essa descompressão e a mudança de perspectiva. Que hoje é o que você faz. Você conversando com o seu pai, conversando com outras pessoas sedosa, mas é um processo. Isso que eu acho legal da tua experiência. Tu mesclou as duas e hoje usa a teu favor e a favor, obviamente, de todo o trabalho que você vem fazendo. Porque, cara, esse traquejo de saber como e com quem falar é muito importante. Ah, mas eu acho que não é fácil, não. Não, é muito difícil. Nunca será. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu tenho um assessor que fala assim: chefe, você precisa falar menos palavrão. Sim, né? sim. E eu falo: porra, mas é a minha forma de comunicação. A minha forma de comunicação é uma forma agressiva. Mas faz sentido. Não é só isso. Não é um palavrão, é a forma, é o tipo. Quando a gente recrutou no gabinete, a gente deixou bem claro, né? Ó, eu sou filho de militar, eu sou delegado de polícia, eu não sou contador, né? Eu não sou dentista. Eu venho de um outro ramo em que a comunicação é assim, a cobrança dessa forma e tal. Então, acho que vocês têm serviço pra caralho. Né? Não vai acabar tão cedo. É isso aí. Cara, uma coisa legal até pra você saber, a gente já tá há 2 anos nessa missão, o Oleta veio de uma experiência corporativa de mais de 15 anos, eu do empreendedorismo 15 anos também, e tudo que a gente está construindo, a divisão hoje, ela tem manual para tudo, tem processo, tem governança, tem estrutura, tem tudo. Por quê? Em um momento eu não vou estar mais na cadeira de CEO, o Oleta não vai estar na cadeira, outras pessoas que hoje compõem a diretoria não vão mais estar. E vão assumir outras pessoas. Então a gente realmente está criando uma estrutura para que seja eterna. Perene, né? Perene. Porque realmente a gente tem esse impacto social comprovado. Hoje, toda semana, militares são contratados toda semana, trabalho. cara. Toda semana. E um ponto muito importante que você falou, que é uma das primeiras coisas que a gente fala no treinamento, quando a gente está fazendo essa descompressão, digamos assim,
é que comunicação não é o que você quer falar. Muitas vezes você quer falar de uma forma. Como que a pessoa vai entender? Então é isso que é comunicação, é como o outro entende. Então não adianta ele achar que ali vai ser o quartel e tudo mais. Então a gente tem que fazer esse trabalho, porque senão não vai funcionar. A gente pode ser bem intencionado, pode ter tudo, pode ter os melhores cargos. Se o militar ele não conseguir se adaptar, e o militar consegue ser flexível, ele só precisa prestar atenção, ter ali a orientação certa. Mas é um trabalho duro, mas a gente está pronto para a missão. Paulo, agora que chegamos nesse ponto, né, já entendemos o teu histórico, acho que batemos aí em pontos, inclusive, que muitos até do pessoal que estava contigo aqui falaram, pô, ele nunca tinha falado disso, isso é legal, né? Isso é legal. Mas agora sim, eu queria que você falasse um pouco pra gente o que vem pela frente, né? Quais são as tuas ideias, teus principais projetos, agora falando do teu cargo e o que você espera aí para os próximos passos em relação à política. Cara, a gente está num momento muito decisivo, né? E assim, eu diria que a política é sempre um modelo, um momento decisivo, mas a gente está num momento histórico em que você pode caminhar para uma falência praticamente irreversível, ou você pode caminhar por um caminho que vai ser difícil, mas que vai apontar para um norte melhor. Então, se nós fôssemos um navio, né, a gente está em completa rota de colisão com o iceberg. Se a gente for pelo caminho do Lula, a gente vai dar de frente com o iceberg, o navio vai afundar e poucos vão se salvar. Porque quem vai receber o bote são os caras do esquema, né? Agora, se a gente seguir o caminho do Flávio, a gente vai passar pelo iceberg, vai arrebentar o casco, mas não vai afundar e ninguém vai morrer. Para mim, é essa a perspectiva. Se a gente seguir o caminho do Flávio e aí enxergar Flávio 1, Flávio 2 e um outro governo no mesmo sentido, a gente pode colocar na conta aí 12 a 16 anos numa crescente, numa espiral de progresso. Se a gente for aqui, acaba, né? Não vai para frente. Essa é a minha conclusão do ponto de vista de orçamento público, tributário, de segurança pública, né? Tudo isso aqui é uma coisa só, né? A economia do país, ela depende da engrenagem tributária, trabalhista e global. A segurança pública depende da economia, depende do trabalho, depende do globo. Se a gente chegar num momento positivo do Flávio, a gente tem chance de sucesso. Para o lado do Lula não tem. Então essa está sendo uma eleição muito diferente para mim, né? Em 2022, eu estava trabalhando pelo Jair Bolsonaro sabendo que a gente ia ganhar e que ia dar tudo certo. E aí a gente perdeu. Eu não me candidatei para ser deputado federal com o Lula presidente. Eu tento explicar isso para as pessoas. Né? Eu me candidatei para ser deputado federal com o Jair Bolsonaro presidente. Então eu passei 4 anos remando contra amarelo lista. Por isso que eu sou o deputado federal que mais votou contra o Lula. Porque eu trabalhei 4 anos para não deixar o que ele fez com o país acontecer. Então, para mim é muito decisivo. As coisas podem ficar muito ruins ou podem caminhar num sentido de melhora. E o que eu estou tentando fazer é trazer esse senso de urgência que eu tenho a consciência, porque eu também entendo que as pessoas elas estão mergulhadas na política de formas diferentes, né? Eu estou mergulhado até aqui, né? A minha vida é só essa merda, né? Tem gente que tá com mindinho, né? Tem gente que de vez em quando sente um cheiro, né? Então eu estou tentando trazer o máximo possível de pessoas para dentro desse dia a dia, para dentro dessa informação, para tomar uma decisão e principalmente para nunca diminuir a sua própria capacidade de influência, né? Bobo é o cara que acha que só tem um voto. Esse cara é bobo, né?
qualquer um de vocês que está assistindo aqui, você não tem um só voto. Você tem milhares. O efeito dominó da capacidade de opinar é gigantesco. Não existe nenhum ser humano que... não, eu só tenho capacidade de influenciar a minha decisão. Não. Todo mundo tem capacidade de influência, tem uma rede de influência. Então, o que eu estou fazendo é chamando as pessoas a essa realidade e falando, olha, todo mundo aqui tem que trabalhar para a gente conseguir alterar o rumo desse barco e salvar a nossa nação. E eu acredito que principalmente para o militar é muito fácil explicar o que é salvar a nação, né? Não é não permitir que a gente chegue no abismo, é realmente fazer força, né? E aqui você se desconecta da questão corporativista e se conecta na questão patriótica, né? Qual é o Brasil que você escolhe viver? É só isso que eu estou querendo dizer. Qual Brasil você escolhe? Aquele que está indo pro iceberg ou aquele que vai se tornar uma nação que a gente deseja proteger? Porque essa crise, né? Eu vou dizer, agora falando dos militares que estão na ativa, né? As Forças Armadas estão hoje numa crise identitária, né? Qual é a missão? E essa crise vai ser resolvida no governo do Flávio. Dentro do plano de 12 pontos da segurança pública que ele trouxe do Brasil Sem Medo, está claro que as Forças Armadas terão um papel no combate ao narcoterrorismo. Então, se a gente seguir o caminho do Flávio, a gente vai ver as Forças Armadas encontrando um novo mote, uma nova missão, uma nova participação e um novo valor. E aí, com esse movimento, toda essa pobreza orçamentária vai se resolver. Eu sou chamado com frequência por militares de alto escalão em que eles tentam me convencer a mandar emendas parlamentares para as Forças Armadas. Marinha, Aeronáutica, Exército, e eu contribuo sempre com o melhor possível. Mas a emenda parlamentar é a cerejinha do bolo. A emenda parlamentar não pode ser o básico. Hoje não tem dinheiro para o básico. Não tem dinheiro para luz, não tem dinheiro para gasolina, não tem dinheiro para internet, não tem dinheiro para comida. Essa é a realidade das Forças Armadas. Então, para resolver isso, né, a gente tem que ter um presidente da República que vai dar oportunidade para as Forças Armadas terem um papel crucial dentro da vida do brasileiro. E aí, eu já estou enxergando o problema. O problema vai ser o militar que vai dizer: esta não é a nossa missão. Esse cara, ele está dizendo: nós não vamos contribuir com as forças de segurança pública, nós não vamos contribuir com a segurança pública. Esse cara, a postura dele vai ser extremamente destrutiva para as Forças Armadas. Por quê? O futuro da guerra é outro. A Ucrânia é o exemplo disso. É cada vez mais drone, cada vez mais míssil, cada vez mais coisas não tripuladas, cada vez mais eletrônica e cada vez menos homem, gente, ser humano. Força. Né? Então, ou as Forças Armadas encontram esse novo espaço de pacificação do problema que o Brasil sofre, que é um problema de segurança pública, ou elas vão definhar definitivamente. Vai ser um futuro muito triste. É foda. É pesado. É pesado, cara. É pesado, é ruim. É pesado, cara. Mas é a realidade.
A realidade tem que ser dita e é isso, cara. O poder de escolha tá na mão dos brasileiros aí. Cabe a nós dar voz, né? É importante até a gente falar, né, John? A gente sempre falou, né, que a divisão é a política, mas claro. Isso, chama o Boulos pra vir aqui. Vai! Vai ter um ponto, tem um ponto. É o que eu ia complementar agora. Mas é claro que a chance de um partido de esquerda apoiar uma causa militar é quase zero, né? Porque o nosso objetivo é Nosso realmente objetivo é esse. impactar o Brasil Mas eles com são emprego. pelo bem do país, porra! A ideia justamente é que a gente consiga mostrar que a divisão, apesar de ser uma empresa, Uhum. ela é focada 100% no Brasil. Então, Exatamente. gerar emprego, conexão. Exatamente. Então, qualquer pessoa que quiser, Coincidentemente, a esquerda não quer essa porra aí não, tá? Coincidentemente. que for valorizar e capacitar os nossos militares, você pode ter certeza que a gente vai sempre dar espaço porque a gente quer realmente ter esse objetivo e é a nossa missão. É a A gente nossa acorda missão. motivado todo dia para fazer isso. Vem aí, Boulos, tá convidado, tá? Sentar nessa cadeira aqui, contar da sua experiência de vida, né? Das invasões, de toda a droga que você enfiou no seu rabo. Vem aqui, cara, vem participar. As portas estão abertas. E Paulo, Filha da puta. toda a sua jornada aí, tanto como família militar e depois indo para a polícia e para a política, tenho certeza que tem várias habilidades comportamentais, as soft skills que nós chamamos, que são presentes hoje na sua vida. Se você fosse citar duas, quais são essas que mais são presentes hoje no seu dia a dia? As herdadas? Qualquer uma. Ou as desenvolvidas? Pode ser desenvolvida, herdada. Eu vou falar uma herdada e uma desenvolvida. Boa. Uma herdada é planejamento. Legal. Né? A gente vai entrar agora no período de campanha. Meu irmão, essa porra tá planejada ao minuto. Ninguém... Ontem eu sentei, o partido tem uma estrutura gigantesca, né? E aí eles marcaram um horário para eu ir lá conversar com o marqueteiro do partido. E aí, como é que tá a sua campanha? Né? E ele achou que eu ia falar um negócio bem bunda. E eu comecei a trazer tudo pro cara. Chegou no final, ele tava assim... não tenho nada para te ajudar. Legal, cara. Tá pronto. Parabéns, vai aí. Quer dizer, tá muito bem planejado. Como todos sabemos, planejamento não significa execução. Mas a porra tá bem planejada. Então eu acho que planejamento é algo que eu herdei. E eu vou te falar um negócio que é um conflito que eu tenho com meu pai, que apareceu inúmeras vezes na minha vida, que é o seguinte. Meu pai, por diversas vezes, ele falou assim, porra, filho, ainda bem que você não seguiu meu conselho. Senão você ia estar na merda. Então, quando eu comecei a dar aula lá em 2013, ele me via fudido, saindo de um plantão noturno, entrando numa aula, saindo de um plantão diurno, entrando na aula sem dormir, viajando para dar uma aula de 40 minutos e vendo, né, eu ganhando lá no final do mês R$800, né? R$34 a hora aula, né? E ele falava assim, porra, filho, não faz isso, cara, você tá aí se fudendo para ganhar essa bosta, né? Ele falava assim, eu vou pagar para você não precisar ir. E eu falava assim, pai, eu tô construindo. Não dá para chegar na cabeça antes de você passar aqui. Por quê? E aí eu acho que a habilidade que eu construí é de... eu não tô querendo dizer que não é uma habilidade militar, mas o meio privado, ele exige que você faça coisas que não trazem uma previsibilidade tão direta. A carreira do militar, quando ele entra, meu irmão, ela já está 100% planejada. O cara é aspirante oficial aqui, ele é oficial aqui, ele é primeiro-tenente, ele é não sei o quê, ele vai fazer ZAO, ele vai fazer SEMI, pá. A vida do paisano não é assim. A vida do paisano é do nada aparece um convite para você ir trabalhar em Araçatuba. E do nada aparece um outro convite para você voltar para a capital.
E aí aparece um convite para você dar aula num lugar bosta. Que você vai conhecer gente que dá aula num lugar um pouquinho melhor. Que vai gostar da sua aula e vai chamar você para dar um pouquinho. Daí você vai coordenar um outro negócio e quando você vê, você está trabalhando na melhor empresa do Brasil. Então, eu acho que a capacidade de investir em coisas mais imprevisíveis, de ir atrás de uma coisa que pode ser que não dê certo. Eu acho que essa flexibilidade de missão, digamos assim, é algo que eu desenvolvi. Que foi a capacidade de apostar em algo que não era tão previsível que ia dar certo. Talvez seja algo difícil para a mente do meu pai, que já tinha a carreira dele desenhada desde o primeiro dia. Ele sabia o dia que ele ia aposentar. Eu não sei. Eu não sei aonde eu vou estar amanhã. Né? Eu acho que isso aí foi alguma coisa que veio com as oportunidades. Pô, mandou bem nas duas, hein, cara? Uma herdando aí da família, do histórico militar, colégio militar, etc. E a segunda batalhando no dia a dia. Que não é fácil. Mas eu gostei, cara. Isso foi muito bom. Para dar uma descontraída, John, acho que também vale aquela pergunta que a gente gosta, né? A gente sempre pergunta também para todo mundo que senta nessa mesa, para dar uma quebrada aí, né? Em assuntos não tão sérios. Todo militar já foi bizonho, né? E alguns continuam sendo, né? Com certeza. Isso aí faz parte do DNA militar também. Eu queria que você nos contasse, preferencialmente em primeira mão, algo que talvez você nunca tenha falado. Qual foi alguma bizonhada que você teve, cara? A minha maior bizonhice? Alguma bizonhada. Pode ser na polícia, pode ser como aluno do colégio militar, pode ser, sei lá, na política, no dia a dia pessoal, o que você quiser, cara. Deixa eu pensar uma bizonhice grande, cara. Sempre tem. Porque não pode ser um negócio mais ou menos, né? Puta, a gente já escutou várias aqui, né, John? Meu Deus do céu, cara. Porra, bicho. Bater viatura não é tão bizonhice, mas... Depende de onde bate, né? Acontece sempre. Porra, uma bizonhice. É que o bizonho, ele é uma coisa bem específica, né? O bizonho é o cara que ele erra porque ele não percebeu o básico. Não é um erro comum ali. Às vezes aconteceu também de falarem de histórias de outras pessoas, né? Assim, pode ser também. O amigo, sabe aquele meu amigo? Da polícia da Dinamarca. Isso, tá valendo também. Tá. Eu tenho uma boa. Sabia. Então, na polícia da Dinamarca, o pai de um delegado de polícia da Dinamarca, né? Ele foi almoçar com o filho. E aí, como o filho ainda estava despachando os boletins de ocorrência da delegacia da Dinamarca, o pai estacionou o carro, né, no fundo da delegacia para esperar o filho terminar de despachar, coisa de 10 minutos. E no carro estava o irmãozinho desse delegado de polícia e a madrasta desse delegado de polícia. Porque eles iam almoçar juntos, em família. E enquanto esse delegado de polícia despachava os boletins de ocorrência, a equipe de investigação da Dinamarca estava trabalhando um suspeito. O suspeito. E aí, o suspeito, entre uma trabalhada e outra, ele gritava: "Doutor, o fulano vai me matar! Doutor, o fulano vai me matar!" Só que isso fazia parte dos trabalhos policiais na Dinamarca. E aí, quando eu entro, o delegado entra no carro para ir almoçar. A família está toda absolutamente traumatizada. O irmãozinho tá com o olho desse tamanho. A madrasta
está catatônica, né? E o pai desse delegado está em choque, imaginando que essa era a rotina da delegacia da Dinamarca. E aí se passa ali mais ou menos 40 minutos de tratamento psicológico, explicando que não era nada disso, que não era esse o dia a dia, que nada de ruim acontecia Na Dinamarca. na Dinamarca, que era só uma conversa, mas que estava tudo bem, que esse era o dia a dia. Eu acho que essa é uma bisonhada. Não coloque o paisano para ouvir as coisas que acontecem. Deixe o paisano viver na Disney, no mundo de Bob que ele vive. Porque se ele souber como é que as coisas são, meu irmão, a linguiça não vai ter o mesmo gosto. Ainda bem que isso foi na Dinamarca, né? Exatamente. Muito bom, meu irmão. Não, mas eu ainda vou pensar numa bisonhada. Isso não é bem uma bisonhada, é um erro tático. Uma bisonhada é mais uma cagada, né, cara? Uma coisa que não podia ter acontecido daquela forma, né? Eu já tive preso, fugi da delegacia. Eu fiz uma operação com... Queria mostrar serviço, né? Empolgado pra caralho. Quando eu tava na academia de polícia, tinha um professor meu antigão, que ele virava pra mim e falava assim: Paulo, logo, logo você arruma uma pista na corregedoria e aí você vai baixar a bola. Mas eu não tinha arrumado ainda. Então a gente fez uma operação, juntou tudo que tinha pra dar de cana, mandado de prisão e pai, investigação. Assim, hoje a gente vai arrepiar, aí acorda às 4 horas da manhã, vai prender todo mundo e tal. Já tinha prendido 11 pessoas, já tinha acabado as algemas. Aí a gente vai e bota no corró lá da delegacia. E eu, cheguei pra um polícia antigão, que não tava na operação, um velhinho já, coitado, Cardozinho. Cardozinho, você trouxe sua arma hoje? Trouxe sim, doutor, com o óculinho assim, né? O óculinho pra baixo no nariz, sabe? Baixo assim. Trouxe sua arma, Cardozinho. Trouxe sim, doutor. Aí ele puxa, né? Aquela 940, toda enferrujada. Cardozinho, senta aí que você vai olhar os presos agora. Ó, você senta nessa cadeira aqui, fica olhando os presos. Se eles se mexerem, você prega fogo neles, Cardozinho, tá bom? Tá bom, doutor, pode deixar. Aí tô lá eu pra dar outra cana. E aí o Cardozinho me liga, né? Doutor, o preso fugiu. E como que fugiu, Cardozinho? Doutor, é que eu tive que atender o telefone, não sei o que, daí eu levantei da cadeira, e aí o preso fugiu, tem que achar a porra do preso. Aí, demora pra achar o preso, cara. Tem uns negócios que as pessoas veem no filme, né, cara, que não funciona. Você tá perseguindo um ladrão e você dá um tiro pro alto, ele não para, tá? Ele liga o turbo. Se o cara chuta as havaianas, é porque ele vai correr ainda mais, né? Então tem várias coisas aí. Eu vou pensar numa bisonhada, cara, que... Essa do Cardozinho. Essa foi boa. Essa do Cardozinho foi O Cardozinho foi foda, cara. O Cardozinho deu uma bisonhada, bicho. Quem deu o telefone na hora errada, cara. Mas, eu também, né? Escolhi o cara errado pra missão, né, Tava óbvio. O bisonho foi você, não foi o Cardozinho. Eu fui o bisonho. O Cardozinho tava, o erro tava é todo cumprindo... meu. O Cardozinho tava só em mais um dia dele, Só foi cara. atender o telefone, pô. Vou pensar com carinho. Isso fica pra próxima. Mas não, mas essa deu. Essa foi legal. Foi. A primeira também, pô. A da Dinamarca eu curti pra caramba. Uma bisonhada, cara. Não façam isso. É ruim. Irmão, fala aí, João. Pega contigo. Não, mais uma vez quero agradecer aí o teu tempo, tua vinda. Agradecer o caralho, cara. Uma camisa bonita dessa aí, lógico. porra. É o mínimo, né? Vai ter É o que mínimo. Preta ou verde? Preto ou verde? Escolhe a cor As aí. duas. Verde tá bonita pra cacete. né? Já, né? Vocês estão vendendo essa camisa aí? A gente teve uma... Os amigos não. A gente teve uma época patrocínio com a Insider e aí a gente mandou fazer vários lotes. Aí agora a gente tá pra receber mais um preto, verde e a gente tá Boa. testando mais uma cor. Aí a gente manda pra você. Insider é chique, cara. não. Tá legal, assim, dá pra A treinar, minha mulher dá tem pra tudo. uns blues da Insider, eu não tenho, cara. Não, agora você Vou vai ganhar ter. hoje, vou ganhar É, hoje. pra ganhar. Você vai ter. Irmão, mais uma vez agradecer a tua presença. Muito bom. agradeço, Muito mestre, bom obrigado. conhecer esse outro lado aí Obrigado. do Paulo, mais pessoal, que a gente não conhecia, né? verdade. Também não nesse nível de detalhe. Acho que é legal pra audiência conhecer também. Antes do delegado, antes do político, Verdade, né? Antes do verdade. policial. Paulo como pessoa, com essa história bem bacana mesmo, e que sirva de espelho e exemplo para outras pessoas. Eu tenho certeza que muitos dos que nos assistem têm, né, esse desejo talvez de entrar nas Forças Armadas, de se tornar político. A gente teve essa onda, né, de militares que eu acho que está cada vez mais forte, se Com interessando certeza. também
pela área política, então sim, não tenho dúvidas de que muitos que estão aqui nos assistindo, que se identificaram com a tua história, vão querer traçar caminhos semelhantes, né? E a gente influencia nesse nível, você sabe disso. Positivamente. Positivamente. Então, Com agradecer certeza. mais uma vez, muito bom ter você aqui. E, cara, conta aí com a gente, É isso conta aí. com a divisão que tiver ao nosso alcance. FO positivo pra todo mundo. Olha aí, todo mundo com FO positivo garantido, João. Porque tudo isso que a gente faz é para os veteranos, para os militares, mas também é estendido para a família Pras militar. famílias, com Família certeza. Então, essa é a nossa missão. Todo dia a gente acorda motivado, todo dia a gente dá um passinho e estamos avançando. Cada vez mais a gente não tem as barreiras que nós tínhamos antes. Então, cada vez mais pessoas excepcionais, empresas se aproximam, querem ajudar, têm um sentimento de gratidão. E a gente sempre deixa claro para as Forças Armadas, e eles já entenderam isso. No começo tinha essa preocupação muito grande, principalmente dos generais, que o nosso objetivo é valorizar todos aqueles pontos que você colocou. A gente tem também envolvimento para conseguir melhorar isso. Então, é estimular que o jovem, principalmente, passe por aquele processo, que aquilo vai virar uma vantagem competitiva para ele. E aí a gente está nessa missão aí, full time, todos os dias, conseguindo gerar um pouquinho de valor e impacto social. Conta comigo, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Estamos junto. Obrigado você da audiência. Você que veio aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Continue nos acompanhando, que cada dia que passa a gente traz novidades para poder capacitar, conectar e valorizar toda a nossa nação veterana, trazer todo esse resultado tanto para a esfera corporativa, empresarial e para a sociedade como um todo. E Paulo, se quiser deixar uma mensagem final aí para toda a nossa audiência, tá contigo. Pessoal, vamos que vamos. Fico muito honrado de estar aqui hoje com vocês. Foi um bate-papo sensacional, completamente diferente de todos os podcasts que eu já fui na minha vida. Fiquei muito feliz e espero que vocês tenham gostado e conta comigo. Um super abraço. É isso. Excelente. Até a próxima. Fé na missão e vamos para cima.